Boa noite, senhores. Hoje, shiur número 16, Hatov. Nós vamos falar hoje, Morai Verabotai, sobre um chesed, uma bondade gadol shebagadol. Só que ela é muito difícil. E ela é bem atual. Tristemente, cada vez mais atual de dar com ela. No Matem Choshvim, uma chance, vamos ver. Querem tentar adivinhar qual é o ponto que nós vamos falar hoje? Estamos falando de Chesed de Atov. Eu estou dizendo que ele é muito difícil. Hoje ainda mais. Talvez vou dar mais uma dica. Ainda mais com nossos celulares. Vadai, está super difícil. Opa, o Moré matou. Vamos falar sobre dar atenção ao próximo. Leakshiv. Dar atenção ao próximo. Cada vez está mais difícil. Vamos ver o que os nossos Chachamim explicam sobre isso. E eu, Yosef, Ani Akatan, eu acho que esse se é o maior problema de Shalom Bait e de Chinuch, também é dar atenção um ao outro. Rabotai, lo makshivim zelazeh. Não damos atenção ao outro, vadai, isso também pode se abrir em relação às amizades vechulei. Então vamos lá. Vou começar com o shiur que deu Rav Shimon Gutzman Shlita. Ele começou a dizer que, sem dúvida, nós vemos coração de pessoas tão bemet, nós podemos encontrar esses corações cheios de dores, sentimentos amargos, e vem essa pressão de dentro para fora que ele precisa se abrir com alguém. A pergunta, e vamos todos nós aqui pensar, e se abrir com alguém? Lechatef. Não estou dizendo que necessariamente tem que ser alguém profissional, como um psicólogo ou um psiquiatra, e sim um amigo, que basta ele estar disposto a me ouvir. Muitas vezes, ele não precisa me dizer o que ele acha, ou me aconselhar, ou concordar comigo. Realmente só uma coisa, leakshiv esavlanut, me dar atenção com paciência. É isso só que eu preciso. Velama, porque sim, porque eu só tenho mamash, meu coração está lotado de preocupações. Eu preciso mamash, como falam Chachamim, Shalom HaMelech, Mishlei Yudbet Chaveh, fala Gemara, Deagá belev ish, yashchena, yasichena. Eu tenho um pacotão aqui. Dividir já me faz bem. Cabe a mim, se eu quero fazer esse chesed, esse grande chesed, leavin lelibo, entender o que passa, só não fazer de conta. Fazer de conta também ajuda, mas tenta entender o que está passando no coração dele, lechabedoto, valorizar, honrar ele. Só que halila vechas lo lezalzel beregishotav. Não desprezar os sentimentos dele. Ah, é bobagem, é besteira. Por que você sente isso? Não. O Margish, ele sente isso aqui. Só que, tristemente, muitas vezes, a não encontrar essa pessoa, as pessoas pagam, então, para ter alguém que me ouça. E daí lá me vim. Certo? Preciso pagar, porque ninguém me ouve, então tenho que pagar, procurar alguém que me ouça. Por que um grande chesed? Porque, tristemente, pode ter uma moda, se vê por aí, eu chamo isso até pode ser a pessoa, sem querer, querendo, egoísta. É muito mais fácil querer que alguém me ouça do que eu ouvir alguém. Quer dizer, quando eu começo a falar que eu gosto que ele me ouça, porque eu preciso que alguém tem que me ouvir, eu falo e eu tenho tempo, todo o tempo da vida. Quando ele quer me cortar, de repente, por algum motivo, ele me interrompe e começa a ele falar, o que eu falo? Desculpa, mamãe, não tenho tempo, eu preciso sair. E de repente ele silencia e eu sim tenho tempo. Quer dizer que é mais fácil
é mais gostoso e é mais preciso, como nós estamos falando hoje, de eu querer me abrir, que alguém me ouça. Então, se eu vou ouvir alguém com sablanut, com paciência, é um grande chesed. Contou um Yehudi Zaken, Nitzol Shoah, um senhor idoso que passou a Shoah, o Holocausto, e o trabalho dele, ele trabalhava em Tel Aviv, limpando as ruas. Esse é para a prefeitura. Ele diz o seguinte: Zahiti, ele teve o mérito, quando ele era jovem, estudar durante 5 anos com um gigante da nossa história. Hashem Yikom Damo, o Atmor Mipiasna, Zatzal. Esh Kodesh, o Rav que escreveu o livro Chovat HaTalmidim, um gigante. Então esse senhor idoso, ele diz que ele tem o mérito de estudar 5 anos, era muito jovem, com esse senhor, da idade de 6 anos até 11 anos. E aí estourou a Segunda Guerra Mundial. Esse Raham também acabou falecendo na Segunda Guerra Mundial. Conta esse senhor, sobrevivente do Holocausto, já idoso, que Midei Shabbat, esse Raham, um Rebbe, ele fazia autish com suas pessoas ao redor, fazia janta, e ele tinha um costume de falar de Torá, palavras de Torá. Após o primeiro prato, o peixe, após o segundo prato, a sopa, e após o terceiro prato, falava 3 divrei Torá. Só que depois de cada divrei Torá, desses 3, ele tinha o costume de repetir uma frase. Bechol pam leachar amirat divrei Torá, ele voltava com uma frase. Yeladim Yekarim, era um gigante educador, gigante Tamid Chacham, tudo que vocês... O livro dele, Yesh Kodesh, dá vontade de... Vamos. Então, ele dizia assim: Yeladim Yekarim, minhas crianças queridas, Tedu lachem, saibam, she'en davar yoter gadol, não existe uma coisa maior do que milasot tová liyehudi, do que fazer uma coisa boa para o próximo. Esse é o máximo. Continua esse idoso contando. Bashoah Yuma, quando estourou a Segunda Guerra, eu, lo aleno, sofri barbaridades. Eu tinha 6 anos, com 11 anos, e com esse tempo, com o gueto, com os campos de concentrações, letzari, acabei esquecendo que todo o divrei Torá que eu aprendi com o Raham, com o Rav. Esqueci, saiu. Mas essa frase ficou gravada no meu coração. Mishpat azeh, que o Rav repetia tantas vezes, leolam lo eshkach. E daí, essa frase ele diz, Pashut, simplesmente salvou minha vida. Como? E ele explica, Rabotai, preste atenção, como? Mas quando eu li essa história, me arrepiou. Bechol Pam, quando eu sentia que eu não tinha mais forças, e o mundo acabou para mim, entrar ia desistir, Pashut, do que tudo que ele viu, sentiu e passou, o que ele fazia para dar forças, para viver em todas essas situações amargas, que o izkir-li sheyesh li tafchit chashuv. Essa frase do Rav me lembrava que eu estou vivo e eu tenho uma missão nesta vida. Anitzarich la'asot tová leYehudim. Eu preciso fazer uma bondade para o próximo. E aí quando eu lembrava isso, eu me dava forças e eu procurava fazer uma bondade até mesmo no campo de concentração. Morai Verabotai, eu pergunto para vocês, quem está me vendo ou me ouvindo e me escutando aqui, vocês.
Que bondade você pode fazer no campo de concentração para o próximo? Ezotová. Olha a ideia que ele teve. Mas, que tová eu posso fazer? Shemishmor. Conta esse homem. Haiti nigash lechad hayeladim. Eu ia atrás de outra criança. Uvakesh mimeno, e pedia para ele me contar as tuas coisas amargas. Pachut, o que eu fazia? Sentava do lado daquela criança, não mais que isso, e prestava atenção das coisas amargas que ele me contava, que ele passou hoje, ontem, o que aconteceu com ele. לא יותר מזה, זו הייתה טובה הכי גדולה שיכולתי לעשות. Era a maior tová que podia fazer, sentar do lado de alguém lá e ouvir-lo aleno as desgraças. אבל זו באמת הייתה גדולה ועצומה. היא פשוט חייתה נפשות. Isso dava vida para eles. Choravam, me contavam, mas eu estou ouvindo. לצערי, tristemente ele diz, não faltava quem queria contar as desgraças um para o outro lá. Certo? Era um motivo de querer acordar no dia seguinte, porque eu preciso fazer esse reset, de ouvir o outro. Rabotai, vocês estão vendo aqui que raio esse homem pegou? Que ideia ele teve? Mamash bomba. Se eu estou vivo, que eu estou sendo útil de ouvir o outro. Ele aprendeu isso do Admor Mipiasna. Vamos ver o que o próprio Admor escreve no seu livro Escodes sobre esse tipo de comportamento. Por favor, me acompanhem. Fala o Chacham no seu livro Escodes. Esse livro ele escreveu no gueto de Varsóvia, gueto Varsha. Ai, ai, ai. E ele trouxe aqui uma novidade em nome do Baal Shem Tov HaKadosh. Um Yesod básico, muito importante, que nós temos que aplicar. E ele escreveu isso lá no gueto de Varsóvia. Dizia o seguinte, vamos supor, eu vou descrever aqui para os senhores, duas situações. Reuven chegou para Shimon, companheiro, eu posso te fazer um pedido? Por favor? Você pode dar a sua atenção 5 minutos? Eu preciso de você 5 minutos. Shimon responde para Reuven, Besimcha, por favor, com alegria, certo? Kuliosen, eu sou todo teu, eu estou te ouvindo, por favor. Essa é uma situação, A. Vamos para B. Chega Reuven para Shimon, você pode, por favor, me dar a sua atenção 5 minutos? E o amigo, Shimon responde para ele, Beseder, sobre o que você quer falar? Ele fala, avarrega, 1 minuto que eu preciso ainda lesader macho. Ok, eu preciso arrumar uma coisa e eu, Bezat Hashem, vou dar a tua atenção. Reuven, ok, resolvi, por favor, pode falar. Reuven começa a falar, falou 2 frases, o barulho hoje do WhatsApp, né? Ou um telefonema. Quem tem adifuyot? Como chama adifuyot? Não, quem está... Prioridade. Quem tem prioridade? Quem veio antes? Eu estou ouvindo ele. Bederech Klan, qual é? Prioridade. Quem tem prioridade? O WhatsApp ou o telefonema? Lama. Ele está falando comigo. Por quê? Por que o telefone? Por que eu tenho que atender? E assim falou Rav, atende. Chega eu estou falando nas nossas... Ele não escreveu isso, mas é isso que ele está...
Chega o outro, atende. Um minuto, Reuven, um minuto. O filho chamava Chaim. Chaim, por favor, tá, compra 2 pães e 2 litros de leite. Tá. Ah, desculpa, pode continuar. Continua falando, liga outra pessoa. Desculpem falar, qual é a cara de Reuven nessa conversa? Qual a vontade de Reuven? Veneno! Eu passei um sentimento de bem-estar para o Reuven? Vadai-lo. Ele pode jogar o coração dele para mim? Não só isso. Não só isso. Eu dei o exemplo do celular porque eu acho que é o vilão 95% de todos os problemas. Mas olhar para o relógio toda hora enquanto alguém está falando comigo também causa um mal-estar. Ela até preferiu falar, não vou te ouvir. Desculpem falar. Do que ouvir desta forma. Quantas crianças choram que os pais não ouvem ele? Quantos casais se destroem por isso? Não é zero o foco é fazer chesed. Então temos 2 situações. A primeira de eu estou para você. E aí o Rav traz no seu livro Kodesh, Ishtabach Shemo La'ad, em nome do Baal Shem Tov HaKadosh. Kasher Yehudi ba lechavro makesh mimeno etzah. Ele vem ou me pede um conselho ou ozen kashevet. Eu só quero, mamash, não sempre eu consigo ajudá-lo. Mas só por o ouvido já é muito. Certo? Bachaveró, eu aceito, bimor panim. Eu com uma fisionomia assim, besimcha, eu vou te ouvir. Veomerlo, kaet ani rak itcha, agora eu estou, mamash, estou com você. Zotomeret, fala aqui, então, por favor, não desvia a tua atenção a ele, nem por um telefonema, nem por nada. Beotam regaim, fala o Baal Shem Tov, uma pessoa que se concentra 100% para o outro, fala o Baal Shem Tov, HaKadosh, não eu, Yosef, o Baal Shem Tov, fala Hashem, me'achar she'ata panita et atzmecha, a partir do momento que você desviou toda a tua atenção para ele, você abandonou teus afazeres, certo? Har'eta leditcha she'ata kol kulecha bishvilo, ou seja, você demonstrou que eu estou com ele, fala Hashem, gamani ozev et kol isukai, fala Hashem, eu vou deixar todos os meus afazeres, são poucos afazeres de Ribono Shel Olam, vekol kuli ozen lishmoa bakashatcha, e eu estou completamente com você. Não Yosef está falando isso, Baal Shem Tov. Continua. Lógico que Boreolam shomea tefilat kol pe. Hashem ouve todo tipo de tefilá de reza. Aval que se Yehudi ose maaseh kazeh, quando o Yehudi faz um ato desse, abandonar seus afazeres para ouvir o outro, hadavar meorer bashamayim, isso desperta nos céus um prazer para Kadosh Baruch Hu meyuchedet ba Boreolam makshiv veshomea tefilato beofen meyuchad. Tua reza é aceita de uma forma especial. Boreolam diz, vou deixar todos os meus afazeres e te ouvir. Baal Shem Tov falou isso. Com isso fala que o Rav, Esha Kodesh e outros, muitas vezes vemos tzadikim gedolim, uau, tzadik gozer a Kadosh Baruch Hu mekayem, o tzadik ele decreta Hashem, acata. Se nós estamos ouvindo isso que o Baal Shem Tov falou, está claro por que é assim. O que faz o tzadik? Ouve os abacaxis, dá atenção, não é verdade? As pessoas, eles dando a sua vida para ouvir lekabel kaal. Pashut elem Hamo Vadia, Zechzer Libracha, Yom Shishi, sexta-feira, que eu vi, tá? Vai que todos, mas ele recebia kaal. Hashem Ishmor, ele chorava junto.
Lá ali via viúva, havia problema, e a pessoa chorava, e o Rav chorava junto. Nem sei se, provavelmente, Bezat Hashem resolvia, mas, e se não via que o Rav chorava, então se Sadik Gozer, por quê? Porque ele tem o quê? Você deixou teus afazeres, eu também tenho que deixar e te ouvir. Completa aqui o Rav, quantos vemos às vezes pessoas que por fora parecem alegres, felizes, ótima, e estão morrendo de vontade que alguém venha aí e ouça os problemas que ele tem. אז זה כדאי, אם יהודי נותן את עצמו לשני, se alguém se dá de si para o próximo, o que falam na Shamayim? O que falam nos céus? Atanis dar o kavod shel hasheni, você tomou cuidado com o kavod, honrou o outro, você se deu de si, HaKadosh Baruch Hu nizar bichvodcha, mesayah lecha bechol asher telech. Boreolam vai te ajudar. Esse aqui era o Esh HaKodesh. O que ele viu no gueto e na Shoah? Hashem Yishmor. O que ele injetava em Emunah e Bitachon? Pashut, aquele livro Esh HaKodesh ele escreveu com lágrimas, eu acho. Com Emunah e Bitachon, 100%. Vamos lá. Morai Verabotai é se entregar ao próximo, salvar vidas. Efshar leatzil nefashot rak mileakshiv. A pessoa, toda hora, coitada, pode chegar em depressão, pode chegar em situações difíceis. E você ouviu, salvou ela. Salvou ela. Efshar leatzil nefashot rak mileakshiv. Você não tem noção quanto você pode salvar. Uma vez o Rav Ozer, Zecher Libraha, chegou para o Rav Yaakov Edelstein Zatzal, 2 tzadikim, e perguntou para ele, Ech zachitem shebichotechem mitkablot. O Rav Ozer, Zecher Tzadik, chegou para o Rav Yaakov Edelstein, perguntou para ele, como você tem o mérito que tuas berachot mamash acontecem, tuas bênçãos acontecem. O Rav Edelstein falou, eu não sei se as minhas bênçãos acontecem. Aval im ken, se sim, areze mishum shani mitametz leakshiv lechol mi shepone elai. Sabem por quê? Porque eu faço de tudo para prestar atenção quem vem ao meu encontro. O ksheadam makshiv lezulat, e quando uma pessoa presta atenção no próximo, gam HaKadosh Baruch Hu makshiv levirchotav e tfilotav. Boreolam também ouve os pedidos dele. Rabotai, o que eu achei? O Rav Goel El-Karif Shlita fala, a gente fala agora em Selichot, no começo, Ben Adam Alecha Nirdam, Delatecha Dafaknu Rachum Vechanun, tua porta Hashem nós batemos, piedoso, Nalta Shivenu Rekam Lefanecha. Por favor, nos responde, não me deixa no vazio. Sempre em Lashon Hazal é bater porta, né? Shlomo Amelo, Shir Hashirim também. Fala o Chavetz Chaim, onde está essa porta para Hashem abrir? Fala o Chavetz Chaim, Megalelanu et mekolma shel hadelet hazo veomer. Onde que é essa porta de Hashem? Responde Chavetz Chaim, Ichpatiyut ve'ezra lazulat. Me importar com o próximo e ajudar o próximo. Essa é a porta. Você abriu a porta para o próximo, Hashem vai abrir a porta para você. Olhem as histórias aqui. Uai, tem uma história aqui. Nifla. Já ouviram falar de um grande sábio chamado Rav Tzadok HaKohen Milublin? Gigante. Faleceu em 1900, com 77, 78 anos. Gaon, entre parênteses, se falava. Eu cheguei lá em casa para o pessoal lá, olha o Hizuk que eu vou dar para vocês. Eu vou dar o Hizuk. Vocês estudam da Fiomi? Ele só colocava, contam, que ele só colocava durante o dia uma coisa na boca para comer após fazer Siyum Masechet.
para considerar o que ele for comer seu da mitzvah. Fecha parênteses. Esse riso. Que nível é esse? Não falo isso de mim, certo? Eu falo isso do Rav Tzadok Lublin. רק היה אוכל כשהיה עושה סיום מסכת para ser considerada Shema Israel. כל יום שהיה שם בפה, tudo que ele colocou na boca era mitzvah. Esse é o Rav Tzadok Lublin. Quer dizer, preste atenção agora, não estou falando de uma pessoa Chayal Kadosh gigante, Rav Tzadok, olha que gigante, ele tinha um costume, um comportamento impressionante. Qual? Muitas vezes pessoas também gigantes, pessoas super com potencial de estudar, de cumprir mitzvot, às vezes passam ultrapassando os manim, horários, alguma coisa, mas o Rav era bem Yeki, como chama bem? Sistemático, pontual. Tão pontual, sabem que ele fazia na véspera de Rosh Hashanah? Haya Yoshev, ele pegava seu caderninho, Haya Yoshev, Vekotev, Bapinkas Shelo, Seder Yom, a sua ordem do dia, o que fazer, Lekol Yemei Hashanah. Ele programava na sua agenda, no seu caderno. A gente ouve, fazia reflexões e era Rosh Hashanah do ano, né? Mas aqui eu estou ouvindo uma coisa diferente. Ele escrevia para frente o planejamento e cumprimento do horário, certo? Do que? De todo o ano. Por favor, preste atenção. Miduyak, Maya Sebechol Rega. Horas para estudar. Torá Galui, revelada, Nistar, certo? Kabbalah, ou outras horas para receber o público, tudo, que horas receber, que horas, tudo. Um dos anos de Rosh Hashanah, um dos dias de Rosh Hashanah, chegaram os Gabaim para ele e falaram, Raham, que horas vai ser, ele era baltoquea, tocava o shofar. Então, que horas vai ser o toque do shofar? Exemplo. Então, ele dizia, depois que terminou a tefilá de Shachrit, então perguntaram, Rav, vai ter Sefer Torah, mas que horas o Rav vai tocar o shofar? Então, ele dizia, daqui a meia hora. Eu vou dizer os horários só para ilustrar, para nós entendermos. Então vamos supor que os Gabaim perguntaram para ele 10h30, quando vai ser o toque de shofar? 11. Por favor, é importante para entender a história, me acompanharem nos horários. Então, ele falou 10h30, daqui a meia hora ele vai tocar shofar. Aí todo mundo sabia, então a aldeia, a cidade, o bairro se reunia para ouvir os toques de shofar desse tzadik, certo? E assim era. Só que nesse dia de Rosh Hashanah, que ele falou daqui a meia hora às 11, 11h01, 11h02, e nada. Chamou muita atenção, porque sabiam que ele era... Nunca aconteceu. Rabotai, ele apareceu para tocar 11h25. Quanto tempo ele se atrasou? 25 minutos. Quer dizer, o pessoal lá estava choque. E olha só o que aconteceu. Ele chegou lá, depois de 25 minutos, chegou lá no Echal, começou a fazer as tefilot, lamnaseach, tudo. E antes de começar a tocar, quem estava próximo dele ouviu a seguinte frase: Hashanah, esse ano, não vou conseguir comer o afikoman antes da meia-noite. E sim, eu vou precisar comer o afikoman depois da meia-noite. O afikoman é o último pedaço de matzah no Leil HaSeder, que o Shulchan Aruch escreve que melhor é comer ele antes da meia-noite. E ele diz, eu vou ter que comer esse ano o afikoman depois da meia-noite. Os que estavam
Eu não sei que Kavaná fizeram os que estavam do lado, mas eles ouviram isso, começaram a pensar. A gente sabe que o Rav é o Rav, mas Ribono Shel Olam, o que tem a ver agora o Afikoman, certo? Com o toque do shofar, tipo, que tipo de kavanot, certo, tem no céu de ajuntar o casai de Afikoman com o toque do shofar, tipo Mamu. Eles estavam chocados, mas era a hora do toque do shofar, ficaram besheket. Ok, deveria ter uma kavaná arisa, alguma coisa. Ele tocou, na hora da seudá, todo mundo se reuniu para comer. Só que aí chegaram as pessoas e falaram, Hacham, qual é a ligação do toque de shofar com a comida de matzah em Pesach? Tipo, qual foi a kavaná que o Rav teve? Aí o Rav Tzadok respondeu da seguinte forma. Rabotai, preste atenção. Vocês sabem que toda véspera de Rosh Hashanah eu anoto no meu caderno minha ordem do dia. De todo o ano, tempo para estudar, tempo para rezar, tempo para receber pessoas, certo? E também eu escrevo que eu tenho meia hora antes de tocar o shofar para mim estudar, certo? Não chegar como um robô e certo? Eu tenho que estudar as kavanot, as intenções que tem que fazer, do shivarim, teruá, que mexe aqui embaixo, em cima, mexe em tudo, né? Mas daí tem kavanot Ariya Kadosh, então eu preciso estudar meia hora. E assim fiz. Chegou, por isso que eu falei para os gabaim, me dê meia hora. E eu fui para o meu quarto, abri os livros, comecei a me concentrar, e de repente bate alguém. Aí eu olho para o relógio. Uau, peraí, não, agora eu estou estudando. Bate outra vez. O que eu faço? Abri. Pensei, eu não posso deixar de lado um batimento do outro. Abri a porta, me apareceu um Yehudi, coitado com cara fechada, chorando, e falou, Hacham, eu estou muito mal. Se o Rav pode me dar alguns minutos e ouvir o que eu tenho no meu coração. Diz o Rav, preste atenção, se pera Rav, Rabotai, eu preciso agora tocar um shofar, fazer as pessoas saírem de Jeová da mitzvah da Torá. Que responsabilidade eu tenho? O Rav continua dizendo, eu pensei em dizer, eu estou com você, eu sei que você está tão mal, está te doendo o coração, mas agora eu não posso. Por favor, me deixa me concentrar, preciso tocar o shofar. Depois do shofar, depois de Musaf, eu tô para você. Pensei em falar isso. Olha só como o Rav fala. Bechesed Hashem alai, por bondade de Hashem, fala o Rav, tirou esse pensamento da minha cabeça imediatamente. Yehudi zakuk le'ezra, o Yehudi aqui ele precisa da minha ajuda. Ani kan avuro, eu estou para ele. Harimotela, eu dei meus olhos para ele, sorri e falei para ele, entra aqui, senta aqui, me conta o que você tem dentro do teu coração, o que te dói. Ele ficou quanto tempo lá? 25 minutos. 25 minutos. Misken chorou, despejou seu coração, e eu tentei, mamás, injetar força, dizendo que tem fim para essa escuridão, Siata de Shmaya, tudo vai se arrumar. Saiu. Eu olho para o relógio, eu tenho 5 minutos. Eu falei o quê? Meia hora, agora eu tenho 5 minutos. Não consigo. Eu preciso estudar as kavanot. Certo? Eu preciso estudar as kavanot. Então ele falou, eu preciso ficar mais 25 minutos. Por isso que quando eu andei, cheguei na hora de tocar o shofar, isso pensei, vai fazer diferença no quê? Quando chegar a noite de Leila Seder, certo? Esses 25 minutos vai me atrasar na hora de comer o afikoman. Estamos falando de uma pessoa simples. Como dá para dormir ouvindo uma história dessa? Hã?
Não terminou. Ele continua. Presta atenção no que ele diz. Quando ele concluiu isso do Afikoman, que ele não vai conseguir comer antes de Hatzot, Paratz, ele começou a chorar. O legado da história é esse, não é o que eu contei até agora, é o que o Rav vai falar agora. Eu tive Siata de Shmaya Atzumá, eu tive a ajuda dos céus, por quê? Ilu Aiti Docheoto Yehudi Misken, se eu iria falar para ele agora não, Halila Vechas, e não a dar atenção agora nesse instante, quando eu iria, vamos porque eu falar para ele depois, agora não, quando iria tocar shofar, como Boreolam iria aceitar esses toques do shofar? Harei, pois, na reza que antecede o toque do shofar, nós pedimos para os anjos nos ajudarem, certo? Em fazer com que Boreolam, aceite isso de misericórdia, o Tkabel Berachamim, saia do trono de justiça e sente no trono de misericórdia. O que os anjos vão me responder? Madua nakshiv lecha? Por que nós temos que prestar atenção no que você está solicitando? Madua shenerachem alecha? Por que nós temos que ter piedade de você? Renata lo makshiv lo merachem al Yehudi yakar shevur lev? Você não prestou atenção quando veio um Yehudi com o coração partido? Então por que nós temos que ouvir o teu toque do shofar? Kavanot Ari Zurav é davar gadol, certo? É importante, ajuda muito, certo? Nos toques do shofar. Mas o lam, se eu não vou prestar atenção no próximo, lo merachamim valom bargeshim betzaro, chaser et abasis. Vai faltar o quê? A base da mitzvah. Deu lachem, fala o Rav Tzadok, saibam vocês, kol hakavanot não se comparam, nem chega shavim leotomase, ao nível de poder ajudar o próximo e dar atenção ao próximo. Kasher Yehudi merachem al chavero e mishtatev etzaro, quando um Yehudi ele tem pena do próximo e se compartilha, ele se faz sócio do sofrimento do próximo, Gamba Shamaim Hassim Valav, do Shamaim protegem ele, salvam ele, Bekol Tzarav e Sukkah, de todo tipo de sofrimento. Então, o que é o Ikar? O que é o principal? O próximo. O ponto muito importante disso que nós estamos falando, história bonita, né? O mais importante, além de eu dar atenção ao próximo, eu tenho que demonstrar uma valorização e deixar ele com uma sensação de bem-estar. Estão me ouvindo? E isso também tem um Kuntres, tem uma história, um legado aqui também bonito. Por favor, eu peço a atenção de vocês. Essa história e se Bezat Hashem der mais uma, que também é muito importante. Comigo. Tem um Kuntres chamado Dugma Midarkei Avi. Quem escreveu foi o filho do Hafetz Haim, que trouxe lá os comportamentos de Hafetz Haim. E um deles é o seguinte comportamento. Prestem atenção aqui. Nós sabemos que o Hafetz Haim, ele escreveu muitas obras. Mas, vamos dizer assim, a obra é o Mishnah Berurah, que demorou muito tempo também. Demorou 25 anos. Certo? Uns 11, 12 anos para estudar, mais 13 anos para escrever. Ou seja, ele escrevia cada coisinha, ele ia, voltava, estudava, se aprofundava, tudo para ver se... E não é à toa que é o livro de Am Israel, Mishnah Berurah, certo? Ok, então, quer dizer, o tempo dele era sagrado, não era? E a fé. Ele tinha um comportamento interessante. Vocês estudam Mishnah Berurah, o livro que ele compilou de leis, ele traz um monte de livros. Certo? Então, provavelmente, a mesa dele não tinha só um livro. Quantos livros tinha na mesa dele? Um monte, não é? Ele tinha um comportamento interessante. Conta que o filho, quando chegava uma pessoa que entrava, pedia um conselho, uma berachá, imediatamente ele fechava todos os livros, não só o de cima, todos. E muitas vezes,
o tempo de fechar os livros demorava mais que a berachá que ele dava, ou o conselho que ele tinha que dar. Para Hafetz Haim, uma vez, entre parênteses, no Rosh Hashanah, certo? Perceberam, o Rav Hanan Wasserman Zatzal, ele percebeu que ele chorou um pouco mais. E a esposa também percebeu que ele chorou mais. Foram questionar ele por que o Rav chorou, mas porque ele chorou esse Rosh Hashanah mais. Ele diz que na sua reflexão, no seu balanço, antes de Rosh Hashanah, ele não achou, não conseguiu achar o que ele fez, faltou para ele em 16 minutos no ano anterior. Ele não achou, então estava inseguro. Yosef, eu não lembro o que eu fiz 16 minutos atrás. Ele não lembrava, ele não conseguiu. Depois estava chorando. Quer dizer, cada minuto era... Então o filho chegou para o Abba e falou: Abba, ani lo mevin, por que você fecha todos os livros? Se você fechou e depois abrir, é Bitul Torah. Sei lá, é mais do que o tempo. Fecha um, fecha dois, não sei, entendeu? Ou não fecha, faz assim e olha ele, sei lá. Não é? Não sei. Rabotai, olha que o Hafetz Haim respondeu, por favor, preste atenção. Falou: Beni Ayakar, meu filho querido, uma pessoa entra aqui, ele vem pedir um conselho, ou despeja seu coração, ou uma berachá. E acontece que às vezes ele vem com uma berachá, eu respondo, está saindo, lembrou de uma coisa, aí, ou volta, certo? Bom, eu preciso deixar o outro, ele se sentir uma sensação de bem-estar, não é? Se eu deixar alguma coisa aberta aqui, sabe o que vai acontecer? Ele vai ter a sensação que, tudo bem, você pode falar, mas ele sabe que eu estudo, né? Então eu estou mais ligado com os livros, certo? Eu dei o exemplo do celular, do relógio, mas aqui os livros, não é verdade? Sabe o que pode passar na cabeça dele? O Rav não está comigo. O Yahush, ele vai sentir que eu não estou concentrado com suas palavras. E eu respondo, mas ele pode passar na cabeça dele, se o Hafetz Haim estaria mais concentrado, talvez ele me responderia diferente. Talvez ele iria me entender diferente. Então, para me dar a sensação de bem-estar, eu preciso fechar todos os olhos. Dá-lechá, falou o filho. Tem pessoas que fazem chesed com dinheiro. Tem pessoas que fazem bondade com seu corpo. Ani eu sei chesed im alev. Eu faço chesed com meu coração. Latel Yehudi, argashash, ani mevarech oto im kol alev. Eu dou o sentimento que eu abençoo ele, ou aconselho ele com todo o meu coração. É sempre que eu presto atenção. Rabotai, eu preciso terminar com uma história. Eu presto atenção com vocês, justamente o tempo que falta, rapidinho. História interessante, Dafka. Falando em dar uma boa sensação ao próximo, eu quero dizer que até mesmo numa hora de repreensão, é preciso sentir o coração do outro e não descer em cima de uma forma agressiva. E levar em consideração os sentimentos do outro. A história contada pelo Rav Nissan Goldberg, Rosh Metivta Beshivat Or Israel, da época do... Ele contou que essa história aconteceu da época do Rav Yehiel Michal Gordon Zatzal. Também gigante. Rosh Shiva Lomza. É uma história... Preste atenção nessa história. Com ela vou terminar o shiur. Um jovem, ele ia casar. Festa de noivado. Ele levantou na festa de noivado, deu para ele dar o discurso, certo? E qual é o discurso que os noivos dão? A maioria é agradecimento. Desde que nasceu até hoje, quem
fez ele parte da vida, agradecer todo mundo, quem educou ele Betorah Bemitzvot, Baruch Hashem chegou onde chegou. Ótimo, e assim tá certo. Ok. Ele frisou, agradeceu todo mundo, mas ele frisou que o Ikar de agradecimento, Vadai Hashem, mas ele quer desejar ao Moré, ao Rav da Kitabet, da segunda série, que ele tinha 7 anos. E ele conta a história. Eu não vou me prolongar, mas presta atenção na história. Ele tinha 7 anos, chegou o dia lá na classe, eram alguns alunos da classe de 20 alunos e tal. Um aluno, amigo dele, apareceu com um relógio de ouro, caniré, que a avó presenteou ele, super bonito, no dia de aniversário. E mostrou para todos os amigos. Bateu o sinal de recreio. Todos saíram. Terminou o recreio, todos voltaram. O dono do relógio começou a gritar, Shema Israel, que grito. Bekitzur, o que aconteceu? Ele esqueceu o relógio na mesa. Quando ele foi para o Hatzer, para o recreio, quando ele voltou, cadê o relógio? Sumiu. O Rav, quando olhou, falou, Rabotai, será que alguém se confundiu? Certo? Colocou o relógio sem querer no bolso, ou colocou o relógio na mochila. Por favor, verifiquem cada um na sua mochila ou no seu bolso. E nada. Certo? Então chegou o Rav com uma ideia. Assim foi a história. Por favor, meninos, todo mundo levante do lado da sua carteira, que eu vou passar do lado de cada aluno, com a autorização de vocês, de ver o bolso de vocês e ver a mochila de vocês. Chega esse jovem no... Eu não sei que coragem ele tem, mas ele contou isso na festa de noivado. Então ele falou, então imaginem como eu me senti, eu comecei a tremer, Pachuto, porque quem foi? Eu gostei tanto do relógio do meu amigo que acabei pegando, eu que roubei. E agora? E agora? Começou o Moré a passar, primeiro, revisar o bolso e a mochila. E foi indo, né? Um atrás do outro, foi indo, e ele pensando, e agora quando vai chegar a minha vez e o relógio está no meu bolso, Rabotai, vamos nos colocar no lugar dele, Shema Israel, o que vai acontecer? Pachuta, ele vai achar, e o que ele vai dizer? Achei o ladrão. Vai todo mundo olhar para mim, não é? Ai. Diz a história que o Moré, quando chegou na vez dele, colocou a mão no bolso dele, não deixou ninguém perceber. Pegou o relógio de uma forma que ninguém percebesse e colocou no bolso do próprio Moré. Não parou por aí e continuou revisando os outros 10 que faltavam. Quando terminou de todos, chegou o Moré e falou o seguinte: Moré Rabotai, eu quero compartilhar com vocês, e eu tenho certeza que nenhuma das crianças roubou o relógio. Sabe quem foi? Ayapo Yetzer Hara shenichnas lakita. Foi o instinto negativo que entrou na classe. E ele que fez o roubo. Hayelet shebekiso matates hashaon, a criança que no bolso dele encontrei o relógio, eu considero ele tov bemiuchad, especial, veirei shamayim, e temente Hashem. O minastam, provavelmente o Yetzer Hara subiu em cima dele em instantes. Ani batuach, eu tenho certeza, continuou o Moré e falou, que nessa hora essa pessoa ela se arrepende. E ele, o maftiach, e ele está dizendo para Hashem que ele não vai fazer isso aqui mais. Ele está arrependido, certo?
conta essa criança que depois de algumas frases de força que esse Moré fez, ele o quê? Respirou o quê? Porque ele tinha na imaginação que ele vai me descobrir e eu vou ser linchado, certo? E não só vou ser linchado, vou passar vergonha, vou ter que sair da Kitá, vou ter que sair de escola, vou ter que sair de yeshiva e vou tomar provavelmente outro rumo na minha vida, certo? Agora que o Moré não se comportou nisso, o que eu ganhei? Que ninguém soube, certo? E já que ninguém soube, foi mais fácil que eu faça o quê? Automaticamente tchuvá. Não passei vergonha. E outra coisa, ele fala que também é importante, Nisharti Bacheder, eu continuei na sala e continuei estudando. Eu voltei. Veikara e Karim é o Mussar as Midot desse Moré. Que características impressionantes. Que ele podia ser orgulhoso e dizer, vocês estavam me escondendo, né? Vocês achavam que eram espertos? Olha que eu esperto, eu sou mais esperto que vocês. Olha, sou eu, achei, ou Hakam, eu sou Moré, nunca mais façam isso. Letová, não é? Lemanirá, para temer. Não foi assim. Olhem como ele agiu. Sendo assim, fala o jovem no noivado, eu como Yelet Katan diz assim, se esse Moré, ele tem essas midot, essas características, conclusão, ele aprendeu isso da Torá que ele estuda, do Mussar que ele estuda. Então eu também quero fazer parte desse crescimento. E assim estou eu aqui. Não gritou, não ofendeu, deixou ele com uma sensação o quê? Alívio e boa, aproximou e virou um Talmid Chacham. Rabotai, se eu existo, certo? Bom, aqui acabou assim. Qual é? A questão da história é que ele encontrou o Rav dele. Ele encontrou o Rav dele e aí? Rav, o senhor me lembra? Lembra que ele fez isso? O senhor mandou todo mundo fechar os olhos? Certo. Ela falou, eu não lembro, porque eu não sei nem que foi você, porque eu também estava de olhos fechados. Olha só. Mas ainda, está dizendo que ele nem sabia porque também estava de olhos fechados. E a fé? Aqui não está escrito, mas tudo bem. Não importa. O legado é o principal. O legado é, estão me ouvindo? Certo? Deixar o bem-estar do próximo. E quando eu falo próximo, para dar aval, não, com isso, Bemeta, agora eu falei a terceira vez que eu termino, mas é importante. Por favor. Primeiro, começa com as pessoas que estão ao redor de mim. Que nem a Lachot Tzedakah, que eu tenho que dar, eu tenho que fazer um bem-estar às pessoas que estão ao redor de mim. E também depois as pessoas que estão não ao redor de mim. Boa noite.